Olha só um texto que mostra que Jesus é o sumo sacerdote da descendência de Abraão, onde no contexto dá a entender que essa descendência, da qual a igreja faz parte, será uma descendência sacerdotal. E isso tem tudo a ver com a igreja entender a sua identidade e o seu propósito por toda a eternidade. Porque lá em Apocalipse 1:6 e 5:10 diz que a igreja será reis e sacerdotes. Mas por que isso e para quê? Agora não vamos entrar nesse mérito, mas olha só a promessa dada à igreja. Olha o contexto. Diz assim, Hebreus 6, a partir do verso 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Guarda essa expressão, herança prometida. Verso 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Lembrando aqui que a igreja, ela é enxertada à descendência de Abraão. Gálatas 3:29 diz que todo aquele que crê em Cristo é descendente de Abraão e herdeiro conforme as promessas. Verso 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Esse juramento foi feito quando o Senhor prometeu a Abraão e a sua descendência dar um território por propriedade perpétua. Guarda essas informações. Então, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Junte essas expressões. Herança prometida, no verso 12, herdeiros da promessa, no verso 17, e esperança a nós proposta, no verso 18. Verso 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Verso 20. Onde Jesus, que nos precedeu, ou seja, entrou na frente, entrou primeiro, né? Entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Jesus é o sumo sacerdote dessa descendência aqui de Abraão, a igreja tem um chamado também sacerdotal. E é por isso que Romanos 15:8 diz que Jesus também morreu para confirmar as promessas feitas aos patriarcas para a alegria dos gentios. Por quê? Porque os gentios fazem parte dessa promessa dada à descendência de Abraão. Lembra que a marca de Abraão é qual? O pai da fé. Por isso, a descendência de Abraão é marcada por aqueles que são levados à fé. Se Abraão é o pai da fé, toda a descendência é marcada pela fé em Cristo. Ou seja, é a fé em Cristo que nos enxerta a descendência de Abraão. E qual é a promessa que o Senhor deu a Abraão? Que a descendência dele abençoaria a todas as nações da terra e que a descendência dele herdaria para sempre um território por propriedade perpétua. E isso tem a ver com o fato de que, quando descer a Nova Jerusalém, ela vai descer no território prometido à descendência de Abraão, porque a descendência de Abraão vai exercer um papel sacerdotal desde essa cidade, a Nova Jerusalém, que será a capital do reino sobre a terra. Então, ao mesmo tempo que se cumpre a promessa de caráter territorial, físico, porque ali estará a Nova Jerusalém, também se cumpre a promessa sacerdotal, porque a descendência de Abraão será um reino sacerdotal sobre povos, a terceira dimensão do reino. Isso é incrível, eu amo falar disso, porque mostra que o reino de Deus é algo assim abrangente, que está organizado em uma estrutura que o Senhor planejou desde a eternidade passada. Mostra que Deus anteviu a queda e por isso que ele construiu a Nova Jerusalém na eternidade passada, porque Deus já viu o governo restaurado de Adão e Eva em Cristo e a igreja. Aquilo que antes seria o governo, através de um jardim, o Jardim do Éden seria a sede do governo, o Senhor ampliou para uma cidade, onde seria somente Adão e Eva. O Senhor ampliou agora para Cristo
e a sua igreja. Eva, na verdade, representava, já que desde o início o Senhor anuncia o fim, né? Representava um corpo sacerdotal, a noiva de Cristo, que estará corregendo com Jesus as nações, assim como Eva seria corregente com Adão. Então, a gente vê que em tudo o Senhor planejou, desde a eternidade passada, esse evangelho do reino lindo e maravilhoso que mostra a restauração de todas as coisas, não apenas do homem em si, mas do cosmos, do plano, do propósito original. Maravilhoso.